Muito bem, está gravando então nossa aula. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos à aula de Fisiologia. Muito bem, na aula passada a gente estava falando para vocês sobre o sistema cardíaco, né? Sistema circulatório. Nós vimos que, vimos várias coisas, eu vou dar uma revisada geral com vocês, ok? Nós vimos que o coração, então, ele tem algumas propriedades, né? E o coração, ele vai contrair e mandar o sangue para o nosso corpo. Quando ele contrai, é a sístole, quando ele relaxa, é a diástole. E o coração manda o sangue, então, para o corpo, né? E a gente pode medir a pressão dentro das artérias, lembrando que a pressão arterial, né, é a pressão que o sangue exerce na parede das artérias, né? Então, a PA máxima é a chamada de PA sistólica e a PA mínima é a diastólica. A gente viu também que o nosso coração, o sangue, ele faz... A gente tem dois caminhos do sangue, né? O nosso coração tem 4 cavidades, as duas de cima são os átrios, as duas de baixo são os ventrículos. Esses átrios e esses ventrículos, então, o sangue... Boa noite, Kátia. O sangue passa por essas cavidades, né? Sendo que do lado direito do coração é sangue venoso, do lado esquerdo do coração é sangue arterial, né? Então, o que a gente pode ver? A gente viu que o coração, ele faz 2 percursos. Então, eu tenho o percurso coração, pulmão, coração. Isto é a pequena circulação ou circulação pulmonar, né? Pequena circulação ou circulação pulmonar. Um pouquinho tem mensagem lá no nosso grupo lá. Muito bem, Camila, obrigada. Então, olhem só. A pequena circulação, o sangue vai do coração para o pulmão, sofre a hematose e volta para o coração. Qual é o caminho completo? Ventrículo direito, artéria tronco pulmonar. Como tem a palavra tronco, significa que vai dividir. Divide em artéria pulmonar direita e artéria pulmonar esquerda. Essas artérias pulmonares vão para os pulmões, levam sangue venoso. Então, ó, presta atenção. São artérias e levam sangue venoso. Levam sangue venoso para o coração, para o pulmão. Lá no pulmão ocorre a hematose. O que é hematose, gente? Troca gasosa. Troca gasosa, muito bem. Então, lá dentro dos pulmões vai ocorrer a hematose, que é a troca gasosa. O sangue que era venoso se transforma em sangue arterial, né? Então, olha só. Só um minutinho. Desculpa, gente. Então, o sangue venoso se transforma em sangue arterial e retorna para o coração através das 4 veias pulmonares, sendo 2 direitas e 2 esquerdas, que desembocam aonde? Desembocam no átrio esquerdo. Então, esta é a minha pequena circulação ou circulação pulmonar. Oi, Luiz, tudo bem? A circulação sistêmica ou grande circulação é coração, corpo, coração. Então, o sangue arterial sai do ventrículo esquerdo pela artéria aorta, vai para o corpo, leva o oxigênio para o corpo, pega o dióxido de carbono e retorna para o coração através das veias cavas superior e inferior. Tudo que está
Tudo que está para cima do coração, né? Oi, André, tudo bem? Tudo que está para cima do coração, então, cabeça, membros superiores, voltam pela veia cava superior. E tudo que está para baixo do coração, volta pela veia cava inferior, tá? Oi, Elaine, tudo bem? Então, isso é a pequena circulação e a grande circulação, tá? As duas juntas formam um ciclo completo, né? Então, o coração, o sangue faz coração, pulmão, coração, pulmão, coração, corpo, e assim sucessivamente. Isso a gente já viu na aula passada, revisão, tá? Nós vimos também que o nosso coração, ele vai ter quem manda no batimento cardíaco é o próprio coração. Existe uma inervação intrínseca do coração, que é o sistema de automação cardíaca. É quando o coração determina o próprio ritmo do batimento cardíaco. Então, o que vai acontecer? O coração manda nele mesmo, né? O coração manda nele mesmo. Então, o que eu tenho? O coração, ele vai lá e vai dizer assim, ó, tem lá 4 estruturas que vão propagar essa corrente elétrica para o coração como um todo. A primeira é o nó sinoatrial, que é o marca-passo cardíaco. Depois vem o nó atrioventricular, o fascículo atrioventricular, também chamado de feixe de His, e o plexo subendocárdico, também chamado de fibras de Purkinje. Então, isso são estruturinhas nervosas, que vão células excitáveis, que vão conduzir essa informação de contração, né, para o coração como um todo. Começa lá no átrio e vai dispersar por todo o coração. Então, normalmente, quem manda no próprio ritmo é o coração. Agora, às vezes, o coração, ele está mediante uma situação de uma emoção forte, um medo, alguma situação diferente, quem vai mandar? O sistema nervoso, mais especificamente, o meu sistema nervoso autônomo, é que vai mandar a informação para o meu coração de como ele tem que bater. O meu sistema nervoso autônomo é dividido em simpático e parasimpático. O sistema nervoso simpático atua sob ação de né? Ambos atuam sob ação de fármacos. O sistema nervoso simpático atua sob ação da noradrenalina. A noradrenalina faz o quê? Faz taquicardia, ou seja, faz o coração bater mais rápido. E também aumenta a força de contração. E o sistema nervoso parasimpático, ele faz o quê? Ele age sob a ação da acetilcolina e ele faz bradicardia, ou seja, faz o coração bater mais lento, né? Muito bem. Boa noite, Maria, tudo bom? Então, olha só, quando o coração está contraindo e relaxando, ele trabalha mediante atividade elétrica, né? Porque tem que ter o músculo cardíaco, tem que receber o estímulo para que ele possa contrair. Então, o que vai acontecer? Esta atividade elétrica, eu posso registrá-la. Como que eu registro a atividade elétrica cardíaca? Eu registro através do eletrocardiograma. O eletrocardiograma é o registro gráfico da atividade elétrica do coração. Então, o que a gente tem lá? A gente tem a onda P, que é a primeira, que ela é a contração do átrio. O complexo QRS é a contração do ventrículo, que acontece ao mesmo tempo em que o átrio relaxa. E a onda T é o relaxamento do ventrículo. Então, contração do átrio, relaxamento do átrio ao mesmo tempo que tem a contração do ventrículo e relaxamento do
ventrículo. E tem um momento em que as duas, né, as 4 câmaras permanecem relaxadas, né, no finalzinho, então, do ciclo cardíaco, que dura em torno de 0,8 segundos. Então, olha o que acontece. Esse ciclo cardíaco tem no finalzinho dele um período de relaxamento. Quando aumenta a frequência cardíaca, o que acontece? O tempo de repouso, o tempo em que todas as 4 câmaras estão relaxadas, diminui. É este período que vai diminuir. E isto faz o quê? Isto faz com que o coração tenha um esforço cardíaco maior. Então, olhem só. Além disso, né, nós vimos também que o nosso coração, ele tem essa capacidade, então, de contração e relaxamento, né? E esse ciclo cardíaco, ele pode ser mensurado. A gente viu que as linhas horizontais vão medir o tempo, então vão estar medindo, consequentemente, a frequência dos batimentos cardíacos, né? E a minha linha vertical vai estar medindo a intensidade de contração, porque ela vai medir, então, a intensidade, a força com a qual vai ocorrer essas contrações. Ok? Muito bem. Isso quanto ao nosso sistema, são os principais pontos do sistema cardíaco. Alguma dúvida? Não, tranquilo. Ok. Então, se está tranquilo aqui, eu vou passar para o sistema respiratório. Por que eu reviso o sistema cardíaco? Porque existe a pequena circulação que faz coração, pulmão, coração. Então, ali é interligado. Quando eu tenho um problema, por exemplo, no meu pulmão e o meu coração, eles podem estar um afetando o outro, estão muito interligados. Então, a gente tem que saber um para poder saber o outro, beleza? Muito bem, vamos lá. Vou compartilhar a tela com vocês, ok? Estão vendo a tela? Sim. Beleza. Então, lá, sistema respiratório. Tá? Então, olhem só. Acompanhem o slide comigo, por favor. As células... Só um pouquinho, gente. Então, acompanhe ali o slide comigo. As células utilizam continuamente o oxigênio para as reações metabólicas. Então, o que vai acontecer? Muitas das reações que ocorrem no nosso sistema nervoso, no nosso corpo, elas precisam de oxigênio para acontecer. Então, e esse oxigênio vem da onde? Vem do sistema respiratório e vai ser transportado pelo sistema circulatório. Utilizam os nutrientes para produzir ATP e liberar dióxido de carbono. O que é o ATP? Energia. Energia. ATP é adenosina trifosfato e é uma das formas de energia do nosso corpo. O consumo de oxigênio, O2, e a produção de dióxido de carbono ocorre nas mitocôndrias devido à respiração celular. Então, a respiração celular que necessita de oxigênio, né, para produzir energia, para produzir ATP para o nosso corpo, ela vai acontecer dentro das mitocôndrias. O excesso de CO2 é tóxico e produz acidez.
Portanto, deve ser eliminado através da respiração. Então, olha o que acontece. Maria está copiando os slides, está lá no AVA, não precisa copiar. É que eu gosto de copiar, que daí eu entendo melhor. Ah, então tá bom. Senão é muita coisa para copiar. Pior que eu copio tudo. Que bom. Então, olha só. O CO2 é tóxico, né? E ele produz acidez. Esta frase aqui é importante por quê? Porque existe uma outra função do nosso sistema respiratório, que é a função de regular o pH do sangue, né? Mas essa função a gente não vai ver hoje, a gente vai ver uma outra aula, porque o pH do sangue ele é regulado basicamente, principalmente por dois sistemas, o respiratório e o urinário. Então a gente só vai falar de pH depois que a gente vê o urinário, porque daí são os dois sistemas que juntos regulam essa função. Daí a gente vai falar de pH para vocês. Tá? Quem aqui trabalha em UTI? Ou UPA, 24 horas, alguma coisa assim? Aí, ó, Tanciele, de vez em quando não acontece do povo pedir exame de gasometria arterial? Né? E você sabe interpretar esse exame? Vai aprender, né? Isso é uma das funções do nosso sistema respiratório, né? Então, vai aprender e tem uns macetinhos, fica bem facinho de aprender depois que pega os macetinhos, né? Mas daí é bem legal, ó, mas é uma das funções do nosso sistema respiratório, ok? Muito bem, vamos adiante. Então, olha só. Percurso do ar. O percurso do ar, ele vai nariz, faringe, laringe, traqueia, brônquios, bronquíolos e alvéolos, né? Então, vamos ver a função de cada uma dessas estruturas. Qual é a função do nariz? Quem sabe? Essa é fácil. Qual a função do nariz? Sentir. Também. Mas voltados ao sistema respiratório. Filtrar, Dani, muito bem. O que mais? São 3 funções. Filtrar em relação ao ar. Aquecer e umidificar o ar. Então, umidificar, filtrar, aquecer e umidificar o ar. Então, o que acontece? Quando a gente tem as partículas de poeira, as grandes partículas de poeira, elas vão passar pelos pelinhos lá do nariz e vão ficar retidas, né? Agora, as pequenas partículas vão adiante, daí vão ser filtradas lá na traqueia, tá? Então, o nariz filtra, ele aquece, porque tem muitos vasinhos sanguíneos aqui no nariz. Então, o nariz costuma ser mais, costuma aquecer o ar que vai passar por ali, para que ele não irrite as vias aéreas, né? E, além disso, ele umidifica, né? Porque o nariz sempre tem aquela produção de muco na região do nariz. Então, vai umidificar o ar para que o ar não agrida, não irrite as vias aéreas. Tá? A faringe. A faringe, ela é um tubo que é comum a 2 sistemas. Ela é comum ao sistema respiratório e ao sistema digestório. Então, a faringe, ela tem 2 funções. Na faringe passa o ar e o alimento. Tá? Pela faringe passa tanto o ar quanto o alimento. Né? Pelo nariz, entra o ar, pela boca,
entra o alimento. Então, o que vai acontecer? A faringe, ela vai se dividir, né? A faringe vai se dividir em dois tubos. Um tubo anterior, que é a laringe, que é exclusiva do sistema respiratório, e um tubo posterior, que é o esôfago, que vai para onde vai a comida, né? Então, a faringe se divide em dois tubos. Um tubo anterior, que é a laringe, que é exclusiva do sistema respiratório, e um tubo posterior, que é o esôfago, que é exclusivo do sistema digestório. Ok? Muito bem. Então, função da faringe, conduzir o ar e o alimento. A laringe, ela tem duas funções também, bem importantes. Ela conduz o ar, mas ela também produz o som, produz a nossa voz. Quem produz a voz é a laringe. A laringe tem a região da glote, olha lá, a região da glote. A região da glote é importantíssimo, porque na região da glote a gente tem o quê? A gente tem as cordas vocais, né? Antigamente a gente chamava de cordas vocais. Hoje em dia pode chamar de pregas vocais, é mais usado, mas se usar cordas vocais não vai ser errado. Tá? Então, as pregas vocais. Quando o ar passa por essas pregas, que são dobras de músculo, o ar vibra, ó, ele faz assim, ele vibra, esses músculos vibram e produzem uma vibração com o som, né, com o ar, e daí vai produzir o som. Então, nós falamos pelo som que é produzido na laringe, ok? A traqueia, ela tem uma característica importante. Por quê? Porque a traqueia, dentro da traqueia, existem cílios. E esses cílios que estão dentro da traqueia, eles fazem o quê? Estes cílios que estão dentro da traqueia, eles quando a gente, o tempo inteiro a gente produz muco, né? Então, o que acontece? Eu produzo muco o tempo todo, secreção. Quanto mais poluído for o ar que eu respirar, mais muco eu vou produzir. Quando esse muco chega lá na traqueia, né, as partículas de poeira que não ficaram filtradas no nariz, nem tudo fica filtrado no nariz. Por exemplo, eu estou falando com vocês, eu estou respirando pela boca. Então, tem ar que não vai entrar pelo nariz. E essa partícula de poeira vai entrar direto, né? Então, o que vai acontecer? Estas partículas de poeira que não foram filtradas acabam grudando naquela secreção. E os cílios vão batendo da traqueia até levar essa secreção para a região de via aérea superior. Quando essa secreção chega na via aérea superior, o que vai acontecer? Eu vou tossir, né? Eu vou perceber aquele pigarro e vou tossir, ok? Então, a traqueia, ela possui os cílios que servem para movimentar essa secreção até via aérea mais superior, para que eu perceba, tussa e expectore. Então, por exemplo, todo mundo produz muco e todo mundo produz muco todos os dias. O que vai acontecer? Se eu produzo muco todos os dias, tem pessoas que produzem mais muco, tem pessoas que produzem menos muco, né? Então, o que vai acontecer? Se eu sou fumante, por exemplo, eu estou levando para dentro do meu tórax uma quantidade enorme de
uma quantidade enorme de agentes tóxicos, né? Então, eu vou produzir mais muco, porque eu tenho mais coisa, mais impurezas para jogar fora, né? Então, se eu fumo, o que, que vai acontecer? Eu vou ter uma grande quantidade de secreção. Já viram que fuma? Alguém que fuma, gente? Quem fuma? Ah, ninguém quer se entregar, né? Eu fumo, professora. Fernanda, você não tem uma tocinha, um pigarrinho sempre? Narguile também, sempre, né, Fernanda? Caroline também, ó, sempre vai ter esse pigarrinho. Por quê? Porque é uma forma, isso, catarro é muco. Você tem células especializadas em produzir o catarro, né? Tem células especializadas em produzir o muco, tá? Então, daí o que vai acontecer? Vai ter mais pigarro. Quanto mais fumaça, mais agentes tóxicos vocês colocarem para dentro, mais secreção vai produzir, porque o corpo quer eliminar os resíduos. Agora, sabe o que acontece? Quem fuma destrói os cílios da traqueia. Só se a pessoa tiver refluxo, dormir bebeu muita cerveja, por exemplo, fica com a voz rouca porque irrita a laringe, né? Irrita a laringe. Então vai ter a voz mais rouca, claro, né? Os cílios da traqueia também são destruídos. Então, a pessoa, além de ter mais secreção, ela tem dificuldade em trazer ele para cima para expectorar. Tá? Então, tem mais dificuldade de expectoração. Por exemplo, uma pessoa vai lá, está num incêndio, por exemplo, né? Sai do incêndio, sai tossindo. Por quê? Porque a forma do corpo de eliminar aqueles resíduos tóxicos, né? Então, a gente quer mais pôr para fora. E quando fuma, além de colocar para fora esses resíduos, o que vai acontecer? Vai ficar aquela irritação na traqueia, vai ficar aquela irritação na laringe, vai prejudicar as cordas vocais, vai ter mais pigarro, vai ter voz rouca, né? Com certeza. Isso são características do fumo e da irritação que ele causa. Tá? Muito bem. Gente, às vezes eu não tô vendo lá o chat, qualquer coisa, se eu não responder o chat, vocês me avisam, tá? Porque às vezes eu não vejo. Que tem perguntinha lá no chat. Beleza. Então, olhem lá, vamos ao próximo. Então, depois da traqueia vem quem? Os brônquios. Os brônquios, de uma forma em geral, eles conduzem o ar, né? Então, brônquio principal, brônquio lobar, brônquio segmentar. Só um minutinho, gente. Faz uma gentileza para mim. Pega um casaquinho. Brônquio principal, brônquio lobar, brônquio segmentar serve para quê? Para fazer condução do ar. Os bronquíolos, eles já estão junto dos alvéolos, já vão participar lá desse processo da troca gasosa, tá? Então, é nos alvéolos que vai acontecer o quê? A hematose. Hematose são as trocas gasosas. Hemato, sangue, ose, são os gases, né? Então, hematose são as trocas gasosas. Muito bem. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui a imagem para vocês. Aumentou lá a imagem? Um pouco. Uhum. Sim. Beleza. Então, mais um pouquinho aqui. Então, olhem só, o que nós temos aqui, ó. Aqui nós temos a narina, né?
Daí, depois da narina, vem a cavidade nasal, propriamente dita. Depois da cavidade nasal, vem... Obrigada. Depois da cavidade nasal, vem a faringe. Lembrando, então, que a faringe é comum a dois sistemas. Sistema respiratório e sistema digestório, tá? Depois, a faringe... Então, olhem só. A faringe, tá aqui, ó, acompanhem o mouse. A faringe, ela se divide em um tubo anterior, que é a traqueia, que é a laringe, né? E que se continua na traqueia, e um tubo posterior, que vai estar aqui, ó, que está cortadinho, que é o esôfago, tá? Então, depois da laringe vem a traqueia, depois da traqueia vem brônquio principal, chama brônquio principal até a hora que divide. Dividiu, virou brônquio lobar. Chama brônquio lobar até a hora que divide. Dividiu, virou brônquio segmentar. E a pontinha mais de fora são os bronquíolos. Ok? Muito bem. Então, aqui, ó. Qual é a estrutura? A estrutura é assim, ó. Pulmão direito tem 3 lobos, superior, médio e inferior, 2 fissuras, horizontal e oblíqua. O pulmão esquerdo tem 2 lobos, superior e inferior, e uma fissura, que é a fissura oblíqua. Então, lá, ó. Pulmão direito, superior, médio e inferior, fissura horizontal, fissura oblíqua. E o pulmão esquerdo tem lobo superior, lobo inferior e a fissura oblíqua. Aqui, o que é isso aqui, hein? Esse buraco que tem aqui no lobo superior no verde. Como que chama isso aí? Aqui, ó. Tá vendo? Parece que deu uma mordida aqui no pulmão. Por que tem esse buraco aqui? Hein, gente? Pode falar, André? Sim, Ana, muito bem, é o coração. O André levantou a mão. Não só o ápice é só aqui a pontinha. Pega todo o lado esquerdo do coração, né? Chama-se impressão cardíaca, ok? Chama-se impressão cardíaca. Muito bem. Então, ó, vou voltar ali no slide anterior. Leiam a observação lá embaixo. Os 2 pulmões são envolvidos por uma membrana dupla, denominada pleura. Esta membrana dupla, que é a pleura, ela tem é dupla, então ela tem a pleura visceral, que está encostada no pulmão, e a pleura parietal, que está encostada na caixa torácica. Entre as duas pleuras, tem o líquido pleural. O líquido pleural permite que essas pleuras deslizem, né, no momento que o pulmão se insufla e desinsufla. Existe uma patologia associada a este líquido, chamada de derrame pleural. O derrame pleural é uma patologia que o volume do líquido pleural está aumentado. E daí o que vai acontecer? Se eu aumentar, ó, se eu aumentar o líquido, eu vou começar a empurrar o pulmão. Esse líquido começa a empurrar o pulmão para cima, né? E daí não vai conseguir respirar direito, né? Às vezes tem que puncionar esse líquido, faz uma drenagem desse líquido, né? Para poder a pessoa conseguir respirar adequadamente. Ok? Muito bem.
Membrana alvéolo capilar. É a membrana, é o contato entre o alvéolo e o capilar. Capilar é aquele vaso sanguíneo que é tão fininho, tão fininho, tão fininho, que ele é da espessura de um fio de cabelo. Ele não é nem artéria nem veia, ele é um capilar. Tá? Então, a gente tem que ver que existe uma permeabilidade de membrana entre alvéolo e capilar, né? Então, vai passar por difusão os oxigênio e dióxido de carbono. E esta troca dos gases, que ocorre por difusão, através da membrana alvéolo capilar, é que eu chamo de hematose. Então, lá, hematose é a troca gasosa. O sangue venoso se transforma em arterial, né? E ela vai ocorrer aonde? No interior dos alvéolos. Então, olhem lá. Tá? Os alvéolos. Só um pouquinho. Os alvéolos, eles têm essa estrutura que parece um cachinho de uva, né? Então, quando a gente inspira, a gente enche o pulmão de oxigênio, faz a troca, e quando a gente expira, a gente expele o dióxido de carbono, tá? Então, olhem lá. Deixa eu aumentar aqui para vocês. Opa. Então, olha só. Vai ocorrer a troca. O capilar vai pegar o oxigênio e vai deixar o dióxido de carbono. Quem transporta? Quem faz esse transporte? Tá aqui, ó. As células. Quais células? Do sangue. Quais células? Leucócitos. As hemácias. E qual é a estrutura dentro da hemácia que tem essa capacidade de se ligar? Hemoglobina. Muito bem. Isso mesmo. Tá? Então, olha lá, ó. Gente, já viram aquelas pessoas que vendem fruta assim no semáforo? Vende lá um pacote de mexerica, por exemplo. Daí tem aquela redinha, né? Que vai assim ao redor da fruta, mexinha e tal. Então, ó, aqui, ó, o capilar, a rede de capilares, parece aquelas redinhas assim que envolve a fruta, ó, né? Faz uma redinha bem bonitinha ali, ó. Então, o que que acontece? Os capilares, eles ficam juntos, grudadinhos ali no alvéolo. Fazem uma rede. E essa rede que eles fazem vai fazer o quê? Vai fazer com que a troca gasosa seja mais fácil, por conta da proximidade, né? Então, o que que vai acontecer? Os capilares, né, vão pegar o oxigênio e deixar o dióxido de carbono, ok? Muito bem. O principal, acompanhe o slide, por favor. O principal objetivo da respiração é fornecer oxigênio para as células do corpo e eliminar o dióxido de carbono produzido pelo metabolismo celular. Mas, olha só, a gente não pode esquecer que a respiração também vai fazer o quê? Que a gente não vai ver hoje, mas ela também vai fazer isso aqui, ó. Regular o pH, ok? Função da nossa respiração. pH do sangue, né? Bom, olhem só. Antes de eu falar da ventilação, quero falar de uma outra coisa. Eu vou puxar esse slide aqui um para cima. Surfactante é um líquido produzido pelos alvéolos para impedir que as paredes alveolares colabem, grudem
após uma expiração. Então, olha o que acontece. Vocês já encheram uma bexiga, mas não amarrou, não deu o nó, só encheu. Foi lá e encheu a bexiga. Aí, esvaziou a bexiga, deixou aquela bexiga em cima da mesa. No dia seguinte, você vai tentar encher aquela bexiga. Ela tá toda grudada, não tá toda grudada? Ficou grudada de baba, né? Ficou saliva, foi saliva junto, quando você soprou, foi saliva para lá. Então, essa saliva, né? Ela fez com que a bexiga, as paredes da bexiga se colassem. O alvéolo é a mesma coisa. Só que para impedir que as paredes alveolares se grudem, se colabem, o termo técnico é colabar, né? Impedir que elas colabem, existe um líquido. Então, aqui, ó, dentro do alvéolo, passando assim na paredinha toda do alvéolo, existe um líquido chamado surfactante. Esse líquido chamado surfactante, o nome técnico dele é dipalmitoilfosfatidilcolina, tá? É como se eu pegasse assim, ó, se eu pegasse uma frigideira, vou fritar um bife, e eu passo o olhinho em toda a frigideira ali para não grudar, né? Deixa eu ver aqui, só um pouquinho, tem pergunta ali no chat. Prof, usar máscara o tempo todo faz com que inalamos gás carbônico o tempo todo? Não, porque, na verdade, ela permite uma troca, né? Então, a máscara, embora você tenha uma quantidade um pouquinho maior de gás carbônico ali, né? Porque você está... né? Claro, fica um pouquinho mais, mas ela permite a passagem do ar, né? Então, vai vir o oxigênio. As moléculas de oxigênio são minúsculas, né? Então, elas conseguem passar pela trama da máscara. Elas são ainda menores do que o vírus. Ainda bem, né? Porque se elas fossem maior do que o vírus, a gente estava perdido. Como é que ia respirar, né? Não ia ter como. Tá? Muito bem. Então, olha o que acontece. Normalmente, em incêndio, a gente põe algum tecido... só alguém que ele fechou ali. Tecido molhado. Acho que, às vezes, marcar e até é bom. Não entendi muito, Emília, o teu finalzinho ficou meio truncado aqui. Mas sim, coloca o tecido molhado para tentar bloquear a fumaça e os agentes tóxicos. Oi? Aí eu aqui. É que assim, eu penso assim, né? Se no incêndio a gente faz isso para evitar inalar a fumaça, às vezes a máscara tem questão por conta de que nossa atmosfera está mais poluída, às vezes ela pode ser até um filtro a mais para a gente. Sim, né? Pela atmosfera, sim, pelo dia a dia, né? Existem diversas culturas, Emily, que usam máscara o tempo inteiro lá, né? Por exemplo, você vai lá para o Japão, eles têm o hábito, não é de hoje que eles têm o hábito de usar máscara, né? Então, tá gripado? Põe máscara. Eles já têm esse hábito há um tempo bem grande, né? Não usavam tanto quanto agora, mas já tinham esse hábito anteriormente, né? Até quando faz botox no cabelo, dá para... Pera lá. Até quando faz botox no cabelo, dá para usar um pano... eu nunca fiz botox, então não sei se é muito fedido, muito agressivo ou não. Não sei te dizer, mas se for muito fedido, pode, né? Pode usar máscara, pode usar alguma coisa para bloquear. Então, olhem só. Então, o surfactante, ele é muito importante. Por exemplo, quando o bebezinho nasce prematuro, aí eles falam assim,
Ah, o pulmão ainda não está maduro, né? Por que eles falam assim, o pulmão não está maduro? Porque ele ainda não está produzindo o quê? Surfactante. O que está faltando no pulmãozinho daquele bebê? Justamente este líquidozinho que é o surfactante, que é quem vai impedir o colabamento alveolar, tá? E o colabamento alveolar, ele chama-se... Existe uma patologia que é justamente o colabamento alveolar. Então, por exemplo, pessoas que usam traqueostomia, pessoas que passam muito tempo acamadas, pessoas que passam por uma cirurgia de grande porte, às vezes podem desenvolver essa patologia. Ela se chama isso, André, atelectasia. Muito bem, né? Então, quando o pulmãozinho colaba, nós temos uma atelectasia. E quem impede que ocorra este colabamento é justamente o surfactante. Ok? Muito bem. Então, olhem só. Acompanhe o slide comigo. Ventilação pulmonar. São as trocas gasosas entre a atmosfera e os alvéolos pulmonares. A inspiração é ativa e a expiração é passiva. Então, olha o que acontece. Quando a gente inspira, quando a gente puxa o ar, na inspiração, olha aqui, ó, aqui está o músculo diafragma, né? O músculo diafragma é o principal músculo da respiração e é ele quem divide o tórax do abdômen, tá? Então, o diafragma, quando a gente inspira, ele tem a forma de cúpula, ele abaixa, né? Então, o diafragma vai abaixar. Quando ele abaixa, ele puxa junto os pulmões. E ele produz aqui dentro dos pulmões uma pressão negativa, um vácuo, né? Como quando a gente, por exemplo, abre um pacote de café a vácuo, né? Quando a gente abre um pacote de café a vácuo, o que acontece? A hora que a gente abre o pacote, ele faz assim, ó, entra o ar, né? Porque lá dentro era vácuo, tinha uma pressão negativa. Então, quando o diafragma desce, ele produz uma pressão negativa e vai fazer com que o ar entre, né? Então, o ar vai entrar. Para o músculo contrair, para o músculo abaixar, é uma contração. Se é uma contração, precisa de energia. Então, a inspiração é ativa e ela tem gasto energético. A inspiração é ativa e tem gasto energético. Mas a expiração é o quê? O músculo contraiu e agora ele só vai relaxar, ele vai voltar ao normal, vai voltar ao seu aspecto de cúpula, né? Ele faz assim, ó. Tá? Então, contraiu, gastou energia e relaxou, voltou ao normal. Então, para voltar, para relaxar, ele só está voltando. É que nem um elástico, que eu puxo o elástico e ele volta ao normal. Então, a expiração, ela é passiva. Ela não tem gasto energético. Não vou gastar energia na expiração. Tá? Então, olhem só. A expiração, ela é passiva. O músculo diafragma, única e simplesmente, vai voltar à sua posição normal. Ok?
Muito bem. Então, eu digo assim, ó. A inspiração é ativa, com gasto energético, e a expiração é passiva, sem gasto energético. O ar entra e sai dos pulmões por diferença de pressão. Porque, ó, pensa assim, ó, lá na expiração, então o diafragma voltou à sua posição original. E quando o diafragma volta para a posição original, ele estava aqui e ele voltou. Ele comprime o pulmão. É como se eu tivesse uma bexiga dessas de aniversário, cheia, mas não está fechadinho aqui em cima. E eu apertasse, o que vai acontecer? A hora que eu aperto, gera uma pressão positiva e o ar vai escapar. Né? Então, gerou, o diafragma voltou, empurrou aqui por baixo, gerou uma pressão positiva lá dentro e o ar vai sair por diferença de pressão. O ar entra e sai dos pulmões por diferença de pressão. Ok? Muito bem. Quais são os principais músculos da respiração? Os principais músculos da respiração são o diafragma e os intercostais. Agora, por exemplo, Covid, né, gente? Covid, estamos falando de Covid, estamos vendo Covid, estamos vivendo Covid. Covid causa uma insuficiência respiratória. Muitas vezes o diafragma não está trabalhando. E eu posso fazer o quê? Ó? Olhem para mim. Eu vou respirar usando a musculatura acessória do esternocleidomastoide e dos escalenos. Tá? Então, olhem aqui. Olhem para o meu pescoço. Eu vou trabalhar. Ao invés de usar o diafragma, eu vou usar a musculatura acessória. Né? Então, eu respirei usando uma musculatura acessória de esternocleido e escalenos. Tá? Posso ter também a tiragem intercostal, que são outros sinais. Mas, normalmente, eu devo usar o quê? Devo usar o diafragma. Esternocleido e escaleno são músculos acessórios, que eu vou usar quando o diafragma e os intercostais não forem suficientes. Ok? Muito bem. A expiração, ela é passiva. Ela é simplesmente o retorno do meu diafragma à minha posição normal. Mas, se eu fizer uma expiração forçada, na expiração forçada, eu uso a musculatura abdominal, tá? Muito bem. Volumes e capacidades respiratórias. O que a gente tem aqui? Olha só. Volume corrente. O primeiro é o volume corrente. Volume corrente ele é o quê? É aquele ar que a gente está respirando normalmente. Então, a gente está sentado aqui conversando e vocês estão lá. Puxa um pouquinho, solta um pouquinho. Puxa um pouquinho, solta um pouquinho. Né? Então, isso é o volume corrente. Aquele ar que a gente respira normalmente. Então, o volume corrente tem em torno de uns 500 ml, tá? Que eu vou inspirar e expirar. Bom, aqui eu tenho também o meu volume de reserva inspiratório. O meu volume de reserva inspiratório é o máximo de ar que eu consigo pôr para dentro, que eu consigo inspirar. Então, olhem lá. Isto é o meu volume de reserva inspiratório. Se eu somar 2 volumes ou mais, eu passo a ter uma capacidade. Então,
Se eu somar o volume corrente com o volume de reserva inspiratório, eu vou ter a minha capacidade inspiratória. Ok? Bom, e o VRE, volume de reserva expiratório? Volume de reserva expiratório é o máximo de ar que eu consigo expirar. Não é o máximo que tem dentro do meu pulmão, é o máximo que eu consigo expirar. Isso é o meu volume de reserva expiratório. Agora, mesmo que eu force para tirar todo o ar, ainda assim, no finalzinho, fica um restinho de ar dentro do pulmão. Este restinho de ar que fica dentro do pulmão, eu chamo de volume residual. Este volume residual é importante para impedir o colabamento alveolar. Então, eu tenho duas coisas aqui para impedir o colabamento alveolar. Eu tenho o surfactante e o volume residual. Então, olha só. Aqui eu tenho volume residual mais volume de reserva expiratório, forma o quê? Forma a minha capacidade residual funcional, ou invertido, capacidade funcional residual, é a mesma coisa. Alguns livros falam funcional residual e outros residual funcional. Bom, se eu juntar volume de reserva inspiratório, VRI, mais volume corrente, VC, mais volume de reserva expiratório, VRE, eu vou ter a minha capacidade vital. Eu tirei o quê? Eu só tirei o volume residual. Porque esse é um ar que já fez troca gasosa, é um ar rico em dióxido de carbono. Não é um ar que me interessa para troca. É um ar que só serve para impedir o colabamento alveolar. Né? Então, essa soma VRI mais VC mais VRE forma o quê? Capacidade vital, CV, capacidade vital. Alguns autores chamam a capacidade vital de capacidade pulmonar funcional, tá? Não é residual, é pulmonar funcional. Também serve, também pode ser utilizado. E a capacidade pulmonar total? A capacidade pulmonar total é VRI mais volume corrente mais VC mais VRE mais VR. Então, traduzindo, volume de reserva inspiratório mais volume corrente mais volume de reserva expiratório mais volume residual. Soma todos, soma os 4 volumes. Se eu somar os 4 volumes, eu tenho a minha capacidade pulmonar total. Ok? Que é isso, né? A capacidade vital e a capacidade pulmonar total que a gente briga para ter de volta no paciente pós-Covid, que faz fibrose pulmonar muitas vezes. Tá? Bom, o controle da respiração. O controle da respiração, ele é dado pelo sistema nervoso autônomo, mais especificamente pela região que fica no tronco encefálico. O tronco encefálico fica aqui, ó, na região posterior ali, um pouquinho acima da nuca, ali pertinho, na frente do cerebelo. Já vou mostrar a imagem para vocês. Então, a gente tem 3 áreas dentro do tronco encefálico responsáveis pelo controle da respiração. A primeira delas é o bulbo. O bulbo mantém aquele ritmo normal. Vocês aí sentados não estão falando, não estão conversando, então tem uma respiração normal. Ela está sendo controlada pelo bulbo. Tá? Área pneumotáxica. Aumenta a frequência respiratória
e realiza a transição entre a inspiração e a expiração, evitando que os pulmões fiquem muito cheios de ar. E a zona apneustica estimula a inspiração e inibe a expiração. Tá? Estimula a inspiração profunda e de longa duração. Que nem aquele suspiro. Né? Então, zona apneustica que faz isso. Então, olhem lá a imagem. É. Então, olha lá. Aqui tem os lobos do cérebro, né? Aqui tem o cerebelo. Esse branquinho lá no meio é o corpo caloso. Aqui tem uma bolinha que é o tálamo. E aqui, ó, está o tronco cerebral. O tronco cerebral se divide em mesencéfalo, ponte e bulbo. Tá? Aqui, ó. Daí aqui tá o tronco encefálico, né? Ele é aumentado. Então, aqui tá o cerebelo. Esse ovoide todo aqui é o tálamo. Aqui tem o hipotálamo, a glândula hipófise. Essa que tá de duas corzinhas, aqui essa bolinha. E aqui tem o tronco encefálico, ó. Mesencéfalo, que é esse biquinho do papagaio. Ponte, que é essa região mais gordinha. E logo abaixo vem o bulbo. Na continuação do tronco encefálico vai vir a medula espinhal. Então, aqui a gente tem, ó, lá na região da ponte, tem a zona pneumotáxica e a zona apneustica. E na região do bulbo, existem as regiões de controle da respiração, tanto da ins quanto da expiração. Tá? Então, o que vai acontecer? Aquele último já foi, tá, gente? Diferença de pressão. Então, o que vai acontecer? Durante a respiração, né, quem vai estar controlando isso é o tronco encefálico. Então, a gente não precisa pensar, inspire, expire. Daí a gente não ia fazer mais nada, né? Muito bem. O que eu quero que vocês pesquisem para a próxima aula? Para a próxima aula, eu quero que vocês pesquisem sobre a ausculta pulmonar. Quais são os ruídos? Quais são os sons que a gente pode ouvir? O que é murmúrio vesicular? O que é sibilo? O que é estertor bolhoso? O que é atrito pleural? O que né? E o que cada um desses ruídos representa, né? O que cada um desses ruídos significa, ok? Então, para a próxima aula, nós vamos começar a aula perguntando a vocês. O que é murmúrio vesicular? O que é atrito pleural? Tá? O que são crepitantes? No COVID, importantíssimos crepitantes. Tá? O que significam os crepitantes? Beleza? Essa aula de hoje é muito facinho, né? Essa aula é uma aulinha bem moleza, bem tranquila. Dúvidas, pessoal? Não? Então, de minha parte, por hoje, estão liberados. Boa noite. Obrigada, boa noite, prof. Imagine. Boa noite, prof. Boa noite, pessoal. Boa noite, professora. Boa semana para vocês. Obrigado. Boa noite, prof. linda. Obrigada. Boa noite.